Existe um grito de chega preso na garganta de todos que sofrem. Sofrimento, maldade, injustiça chegaram ao seu limite. A humanidade já não suporta, o mundo geme. E o céu? Do céu vem a resposta: chega, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Nos episódios anteriores, observamos na Bíblia que no julgamento que já começou, a lei perfeita de Deus será usada para julgar todos nós, seres humanos, os réus desse processo. Contudo, nos julgamentos da justiça humana, devem ser apresentadas provas ou testemunhas contra ou a favor os réus. Será que no juízo de Deus também existem provas a serem apresentadas? Hoje, no 8º episódio dessa série, veremos o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto. Vamos começar falando a respeito das testemunhas. Em toda a Bíblia, são seres espirituais descritos trabalhando com Deus no plano da redenção. São eles os anjos. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 11, o apóstolo João teve uma visão desses seres. E nós podemos ler essa passagem que diz o seguinte: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Hebreus capítulo 1, verso 14, também apresenta esses seres trabalhando em nosso favor. E a passagem de Hebreus 1,14 diz as seguintes palavras: Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Não são os anjos aqueles que trabalham em nosso favor? Podemos crer que sim, que existem milhões desses seres celestes que ao redor do trono de Deus acompanham cada passo dos juízos divinos para salvar a humanidade. Não é difícil imaginar que o testemunho deles sobre cada um de nós e o resultado do trabalho deles por nós contará como registro a favor ou contra no tribunal de Deus. Em Daniel capítulo 7, temos uma visão bem clara desse tribunal, conforme nós já lemos nos episódios anteriores dessa série, lá no início. Se você ainda não assistiu, está convidado a fazê-lo. Lá em Daniel, então, no capítulo 7, no verso 10, no finalzinho do verso, o texto nos dá um detalhe que chama a nossa atenção. Diz assim: Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Que livros são esses? Esses livros podemos encontrá-los na Bíblia. Cremos que a Bíblia aqui está apresentando as provas usadas para julgar a humanidade. Ao longo das Escrituras Sagradas temos alguns livros que são um registro fiel de todos os fatos da humanidade. O primeiro e mais conhecido que quero citar deles é o chamado Livro da Vida. Ele é referido várias vezes nas Escrituras, como, por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 3, e em outras passagens, principalmente do Apocalipse. Vamos ler uma dessas citações no capítulo 20 de Apocalipse, nos versos 12 e 15. Capítulo 20 de Apocalipse, nos versos 12 e 15, diz assim: Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E o verso 15 ainda nos diz o seguinte: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O livro da vida é onde se encontram os nomes daqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E de acordo com esse texto que acabamos de ler, ter o nome registrado nele é a garantia da salvação eterna. Quando cremos em Cristo, em seu sacrifício no Calvário, quando o aceitamos em nosso favor, nossos nomes são registrados como herdeiros da vida eterna. E todos os nossos atos de justiça, as nossas motivações passam a ser registradas nesse livro e, eventualmente, passarão pelo julgamento de Deus. Em Malaquias, capítulo 3, lá no verso 16, diz
algumas coisas e um outro livro que nós também podemos encontrar na Bíblia. O verso 16 de Malaquias 3 diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram de seu nome. Esse verso nos revela que, como um memorial escrito, as obras humanas estão diante dos olhos do Senhor. No livro memorial, as obras dos santos ficam registradas para que sejam julgadas. Há na Bíblia ainda uma referência a outro tipo de registro, um registro dos pecados, como um memorial das obras más. Em Jeremias capítulo 2, verso 22. Jeremias 2, verso 22, diz as seguintes palavras: Pelo que ainda te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. O que vemos aqui é que mesmo que se tente usar produtos de limpeza aos montes para limpar as máculas dos nossos pecados, eles continuarão registrados diante do Senhor. Não é uma ação humana que apagará os registros de nossas obras más. Em Mateus capítulo 12, verso 36, nós encontramos algumas palavras na boca de Jesus que afirma que tudo que falamos será levado em conta no julgamento. O verso 36 de Mateus 12 diz assim: Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Concluímos que os anjos de Deus são como testemunhas atentas aos réus no processo que visa salvar a humanidade caída. Vimos que, de alguma maneira, no tribunal divino, os livros foram abertos. No livro memorial, no livro dos pecados, no livro da vida, diante dos olhos da corte, os registros das obras boas e más da humanidade serão como provas a favor ou contra cada um de nós. Mas você precisa saber de algo. Os registros não são feitos para te incriminar, mas para que haja justiça e que o mal seja eliminado junto com os seus registros de uma vez por todas. No julgamento de Deus, tudo é feito para salvar você. E de tudo que se possa ser registrado sobre você, o mais importante é que seu nome seja escrito no livro da vida. Se você aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, pode confiar na promessa dele que diz: jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 5. Ter seu nome escrito ali é um ato de fé. E esse ato de fé é efetivado pela graça de Jesus. Quer você confiar nessa promessa graciosa e ter o seu nome escrito entre aqueles que serão salvos? Você está pronto para se entregar a Jesus e ter o seu nome registrado nesse livro agora? Então se alegre, tenha esperança, pois o tempo chegou. Vamos dizer chega, chega Jesus. Posso orar por você? Querido Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor criou na Tua Palavra formas de nos apresentar como a Sua justiça e o Seu amor se manifestam diante de nós. Muito obrigado, porque sabemos que nesse julgamento que o Senhor está conduzindo, a justiça será feita, o mal será extinto e tudo que nos faz sofrer acabará. Mas obrigado, Senhor, porque nesta programação, nesta mensagem, na Tua Palavra, nós encontramos este apelo de ter o nosso nome registrado neste livro, o livro da vida, o livro daqueles que o Senhor salvará. Senhor Deus, o Senhor conhece aqueles que estão do outro lado desta tela e o Senhor sabe aqueles que precisam entregar a sua vida totalmente ao seu Filho Jesus. Por favor, Senhor, que o poder do seu Santo Espírito os alcance e que neste momento haja salvação e com o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, com letras douradas, mas ensanguentadas, possam ser escritos os nomes dos teus filhos que aceitam este apelo neste momento. Tudo isso eu peço, nós pedimos pela fé e aceitamos a graça da salvação
no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor.